A pequena cidade Lago dos Patos sempre foi um lugar calmo, com poucas famílias. Um grupo de 3 garotos com cerca de 10 anos se reunia todos os dias após a aula para andar de bicicleta até o fliperama da cidade. Era tradição Anderson, Paulinho e Caio economizarem o dinheiro do lanche e irem direto para o local depois das aulas. Quase ao final da tarde, todos eles voltavam pelo mesmo lugar, uma reserva que já fora um parque, mas por ficar muito tempo abandonada, fora tomada pela vegetação. Os garotos voltavam por esse local, pois ficava exatamente no meio da cidade, fazendo-os ganhar tempo. Em um dia, como em todos os outros daquele ano, eles foram ao fliperama e voltaram por dentro da reserva. Um deles puxou corrida, mas Anderson, que era o menor dos garotos, apesar de todos terem a mesma idade, ficou para trás. Ele gritou para que os outros o esperassem, mas eles não o fizeram, e o garoto foi escutando as bicicletas dos amigos se afastarem cada vez mais, até que o pneu de sua bicicleta encontrou uma pedra e ele caiu. Foi difícil se levantar, pois ao colocar as mãos no chão, sentiu uma dor latejante. Seus olhos viram o sangue nas 2 palmas. Ele começou a chorar baixinho, sentindo a dor do machucado e a dor de ter ficado para trás, quando de repente ele escutou um barulho meio à vegetação, que estava a 1 metro de distância. O choro parou com o susto e ele ficou atento. O barulho aconteceu mais uma vez, como se alguém estivesse estalando galhos ao andar. A reação do garoto foi petrificar, enquanto a temperatura ao seu redor despencava rapidamente. Ele começou a tremer, enquanto via as folhas se mexendo cada vez menos ao condensar do gelo. Essas mesmas folhas foram caindo das árvores, uma a uma, até que aquele local tão verde ficou escuro e sombrio, com galhos retorcidos por todos os lados. Um tronco robusto ficou descarado a 1 metro do garoto, que ouviu mais um estalar vindo dessa árvore. Ele se apavorou quando a casca da árvore começou a se mover para a frente, obtendo a forma de uma cabeça sem olhos e boca. Essa mesma boca, que antes não existia, se abriu e começou a gritar um barulho muito agudo. Essa cabeça se alongou e abriu sua boca negra, ao ponto de engolir a cabeça do garoto. Anderson acordou febril na sua cama. Não sabia quanto tempo havia passado e nem como tinha ido para casa. Estava em volta a um lençol úmido. A luz do abajur, um dia aconchegante, naquele momento piscava ruidosamente. O garoto chamou pela mãe, mas ninguém respondeu. Ele chamou pelo pai, transformando aquele ambiente pesado agora também em um ambiente solitário. Ele ergueu o lençol e saiu da cama. Seus pés encontraram o piso frio e escorregadio. Quando o garoto olhou, encontrou um piso sujo. Ele saiu da cama enojado, descalço, e caminhou até a cozinha da casa. A luz estava acesa, mas algo em seu estômago gritava de agonia. Subitamente, ele ouviu a porta principal da casa se abrindo. Ele correu até lá na esperança de ser sua mãe. Ela estava de costas, trancando-a, e quando se virou para o garoto, fez seu estômago se embrulhar. "Oi, filho." Seus olhos estavam lá, mas se limitavam a linhas escuras, robustas, costuradas de qualquer jeito. Anderson sentiu que ia desmaiar e saltou da cama. O estalo lhe fez acordar no meio da noite. Estava sonhando com um acidente que teve aos 10 anos de idade, quando andava de bicicleta com os amigos e caiu, batendo a cabeça em uma pedra. Ficou em coma 2 meses e isso o assombrou nesses últimos 7 anos. Era uma noite de quarta-feira chuvosa. Os trovões ressoavam pelo vale abaixo da casa de Anderson, que assumiu o pico do vale. O garoto estava com o abajur ligado, instalando um game que saíra recentemente. Quando conseguiu, notou que o gráfico era avançado para a época. Era até possível distinguir alguns traços do rosto dos personagens, meio a todos aqueles polígonos. De repente, um trovão explodiu no céu, depois que um raio iluminou seu quarto. Toda a luz da casa foi desligada e o monitor se apagou na sua frente, com um lamento de um feixe luminoso que esticou de ponta a ponta e fechou como uma comporta. O garoto se levantou e foi até o disjuntor. Estavam todos ligados, então confirmou seu pensamento sobre a descarga elétrica. Seus pais não estavam em casa, mas isso não era um problema, sendo que ele tivesse algo para se ocupar. No momento em que Anderson pensava em seus piores pesadelos, alguém bateu na porta. Ele foi até ela e olhou pelo olho mágico, deparando-se com Paulinho e Caio. Abriu a porta, vendo os 2 jovens assustados. "O que foi?" ele perguntou, antes que qualquer um deles falasse algo. "Você tem que vir com a gente", disse Caio, jogando o cabelo comprido para o lado. "Mas por quê?"
Cara, você tem que vir, falou Paulo dessa vez. Tá, deixa eu pegar minha carteira. Anderson pegou-a, ali mesmo na mesa da cozinha, saiu, trancou a porta e foi com os garotos, vendo-os andar agitados na sua frente. O que foi, galera? O que está acontecendo? Você tem que vir com a gente, disse Caio ao virar a cabeça para trás. As sobrancelhas de Anderson se contraíram. Estava desconfiado dos amigos, pois nunca os tinha visto se comportarem daquele jeito, mas continuou seguindo. Eles dobraram o quarteirão e continuaram adiante. Nenhum deles falava nada. Anderson seguia com as mãos nos bolsos do moletom, com o ombro um pouco curvado. Aquele caminho o estava levando ao bosque, mas seu estômago estava embrulhado, como se quisesse impedi-lo de ir para lá. Estava sentindo medo dos garotos que cresceram com ele, como se fossem estranhos. Caio olhou para ele com o olho esquerdo e soltou uma piscadela, meio a um sorriso doentio. Anderson disparou e começou a correr o mais rápido que podia. Seguia em frente, mesmo tendo certeza que estava sendo seguido. Seu esqueleto, pouco recheado de músculos, não seria o culpado dele não conseguir fugir. Já avistava sua casa, tentando alcançar a porta a 100 metros, com apenas um passo, levando-o lentamente até seu objetivo. Seus ouvidos não escutavam nada. Ele parou e enfiou a chave na fechadura. Virou e abriu a porta. Seus pais estavam em casa. Haviam chegado nos meros 5 minutos que ele ficou fora. Viu os olhos de sua mãe arregalados, sentindo imenso desespero. O que aconteceu, filho? Eu não sei, Anderson respondeu, fechando a porta e apoiando as costas nela. Você está assustado, mencionou o pai dessa vez. Não precisa ficar assim. Em seguida, ele andou até o garoto e pediu para ele se afastar da porta. Anderson o fez, vendo seu pai abrir o trinco e em seguida a porta. As mãos de Anderson tremiam, mas lá fora não havia nada. Do que você está com medo? Perguntou o pai. Não sei, Anderson pensou rápido. Não foi nada. Foi apenas o escuro que me fez ver coisas. Você tem certeza? Seu pai gritou como uma fera. Seus olhos agora eram apenas linhas de costura gosmentas. Ele olhou para sua mãe, vendo a mesma coisa. Disparou de sua casa, notando alguns vizinhos o observando. Todos eles também tinham no lugar dos olhos aquelas linhas gosmentas, costuradas. O garoto continuou correndo, vendo as pessoas se aproximarem dele. Aos poucos, ele ia sendo encurralado. As pessoas o estavam fazendo correr para onde exatamente elas queriam. Se viu no meio de uma rua sem saída, uma multidão de cada lado, segurando martelos e machados, seguindo na sua direção. Sua única saída era a garganta de vegetação que dava no lado sul do bosque. Ele entrou, quase não podendo ver um palmo na sua frente, e continuou, até chegar em lugares mais iluminados pela lua. Não fazia muito tempo que tinha anoitecido, mas mesmo assim ele notou que a noite começava a dar lugar para o dia. Assim ele foi andando meio àquela vegetação antiga, mas familiar para ele, quando chegou ao lugar do acidente de 7 anos atrás. O lugar não estava solitário, pelo contrário, viu pelo menos umas 20 pessoas, nenhuma agressiva como as que estavam na rua. Essas estavam calmas, em pé, apontadas para um local que todas observavam. Ele foi se aproximando das pessoas, reconhecendo muito bem aquela parte do bosque. Entrou no meio da multidão, abrindo espaço, e tremeleou ao que viu no chão. Era ele próprio, ou melhor, seu corpo, com 10 anos de idade, ensanguentado, com uma rachadura enorme na cabeça. Todos o olhavam naquele momento, em pé, ali, fitando o próprio corpo. Quando olhou para si próprio e notou-se no seu próprio corpo de 10 anos também, e não no de 17 que tinha convivido nos últimos 7 anos. Aquilo tinha sido pura ilusão, e nesse tempo todo ele estava morto. É hora de ir, Anderson, disse um homem velho no meio de todas aquelas pessoas. Eu não posso, ele respondeu, dando passos para trás. Você não tem escolha. Nisso, Anderson viu sua mãe chegando, correndo e se jogando junto ao seu corpo. A cena de lamento foi tão grande que ele saiu correndo dali. Já se passaram quase 30 anos do ocorrido. E assim é contada a história do Reik, o garoto do bosque que assombra a cidade Lago dos Patos.